Mas nós queremos, na realidade, o que eu quero? Eu quero fazer um centro espiritual virtual. É isso que eu quero. Olá, moçada do bem! O seu site anunciou oficialmente, na última turma do curso Avatar, que nós vamos abrir um centro espiritual do Criate na Luz em vários países, de uma maneira diferente, online, virtual, à distância. Então, nós estamos disponibilizando essa aula para vocês na íntegra do Guardião Seus Sete Encruzilhadas, na última aula do curso Avatar, ok? E é através do Avatar que vocês poderão trabalhar na egrégora. Então, teremos novas turmas no Avatar em 2020, para quem está perguntando, ok? É só acompanhar aqui o nosso trabalho, esse movimento que está sendo formado aí através da permissão dos seus sete encruzilhadas de abrir esse centro espiritual. Vocês vão poder estudar, também trabalhar e exercer os seus dons espirituais dentro da própria egrégora, como os dobradores do tempo já estão fazendo, né? Eles estão estagiando e em breve teremos o atendimento dos dobradores do tempo, onde você, que não é um aluno do Avatar, vai poder passar por esse atendimento na egrégora e os dobradores do tempo vão poder atender vocês junto com a vovó Maria Conga. Então, foi fantástico, teve várias revelações, várias informações e um conteúdo também grandioso, como é de se esperar dos seus sete encruzilhadas, nessa aula. Então, fiquem aí com a aula do Guardião no último encontro do curso Avatar. Um bom proveito, bons estudos para todos vocês. Salve, Guardião Sete Encruzilhadas! Salve, ilustríssimos decifradores da energias, ou pela simbologia, dobradores do tempo. Essa egrégora, ela não trabalha com nenhum nome por muito tempo, até porque as energias negativas são danadas e nós temos que trazer uma estrutura de proteção. Então, vocês recebem muitos nomes para distanciar do nome da matéria. Por essa razão que teve um cálculo na vibração do caboclo, sete matas, uma contagem, uma soma e uma contagem da latitude e longitude e mais a sua data de nascimento. Então, daqui para frente, vocês vão estar na matéria, mas para serem infiltradores, que esse é a memória ativa que vocês irão despertar, irão receber várias nomenclaturas. Eu pedi esse encontro porque essa menina teve um papo reto. Vocês sabem o que é um papo reto? Com quem vos fala? Você já teve um papo reto com o seu avatar? Se a mandala estiver dobrada, guardada dentro da caixa, vai ser impossível você afinizar essa ligação para ter um papo reto. Porque o outro lado, o que está além da matéria, se afiniza com uma repetição. Assim se enquadra as energias negativas. Por uma repetição, elas adentram na vibração de vocês. A mesma coisa o seu avatar. Quanto mais afinizado você estiver com a sua mandala, mais você terá o papo reto. E nesse papo reto, lá por uma meia-noite do tempo da Terra, a menina estava percorrendo ali o quintal dela, ela disse: guardião, anjo caído. Eu disse a ela: você não acredita no anjo caído? E ela me disse: como um anjo que conquistou uma supremacia, um poder na luz, cai. E eu disse a ela: ninguém conquista a luz. Tudo que está ligado à palavra conquista é poder. Então, um anjo não pode ter conquistado a luz.
Aí ela ficou em silêncio. Quando se fica em silêncio, eu adentro para trazer a resposta. Imagine você mergulhando num rio. Você está paramentada com uma roupa de banho e você mergulha no rio. O seu corpo contém a água do rio, porque você se molha, sua roupa se molha. Mesmo protegida, você sente a temperatura dessa água. Você passa a estar contida no rio quando você percebe as plantas, os peixes, a cor dessa água, se é clara, se está escuro. Aí você está contida na água desse rio. Aí ela me disse: o anjo está contido na luz. O anjo está contido na luz. Então, por que, guardião, um anjo caído? Eu voltei com essa pergunta. Como evoluir? Evolui conquistando uma nova consciência ou conquistando a luz? Novamente, menina, você está errando. Por que conquistar? Conquista é poder. O poder está na matéria. Se há uma conquista, há um perdedor. E não é assim o caminho da luz e da evolução. Ela ficou em silêncio. E eu disse a ela: a luz é um estado. A nova consciência é um estado. Quando você mergulha no rio, é um estado. Você percebe tudo. E o todo nas profundezas desse rio. Guardião, se estar na luz é um estado, ou na nova consciência, como o anjo, começo pela primeira pergunta, como o anjo pode cair? E eu disse a ela: isso foi colocado na história da matéria para que a matéria só tivesse um caminho para evoluir, a luz. E uma vez que não percorre esse caminho da luz, cairá no inferno, nas trevas, em tudo que existe designado ao erro com a matéria. O anjo caído foi apenas uma simbologia para a humanidade caminhar. Porque como um ser que tem um estado da luz, retorna para um ponto abaixo. Aí ela me perguntou: guardião, por que você não evolui? Por que você não quer ter um estado da luz? Eu disse a ela: quem disse que eu não estou evoluindo? E eu perguntei a ela: aonde está a evolução? Aí houve um grande silêncio, porque ela entendeu a lição. E eu retorno essa pergunta para vocês. Se a luz é um estado, não é uma conquista, não é um ensinamento, não é um conhecimento, não é uma elevação de degraus, não é um aumento de vibração, não é uma consciência, como evolui? Nas trevas, no ponto negativo. A luz é um estado tão perfeito que o ser não tem mais memória. O ser não é mais ser. Não existe nada. Luz. Todas as nomenclaturas que trouxeram dos anjos, os santos, é apenas a definição da matéria para obter a fé. E uma grande ilusão
da evolução. A luz é um estado. As trevas é a evolução. É impossível um ser que adentra na maior problemática da vida não evoluir, não aprender, não crescer. E mesmo que ele não tenha essa consciência para evoluir, as pessoas ao redor dele irão evoluir. Porque tudo é ligação. A humanidade procura o caminho da luz. Caminhar pela luz. Mas impossível se existe a dualidade. Vocês já devem ter visto o meu conhecimento anterior. A vida é uma dualidade positiva e negativa. Então não tem como vocês chegarem à luz. Porque vocês são um ser. Não é nem por conta da matéria. Enquanto o espírito tiver uma consciência, enquanto o espírito imaginar ajuda para o planeta Terra, a militância dentro do planeta Terra, ele não é a luz. Ele é um trabalhador que está intensificando uma evolução. A luz está presente no estado, e o estado não é o ser, não é uma memória, não é uma lembrança do planeta Terra. E continuando esse papo reto, que agora eu vou entrar no conhecimento, porque ela sentiu essa verdade. Ela sentiu realmente que a evolução existe dentro dos conflitos, das batalhas diárias, dentro das guerras. Essa é a grande evolução. Por isso que sabiamente falamos da pacificação, da mansidão, para que vocês possam ser mais preenchidos de luz. E nesse papo reto eu disse a ela que eu quero mais dos dobradores do tempo, quero pegar os dobradores do tempo emprestados, se posso assim dizer. Por quê? Existe agora a abertura do Avatar 2.0. Uma nova turma, como vocês passaram, vão aprender sobre a Mandala Theta Heart, a ligação com o Avatar. Muitos precisam estar unificados para que um conhecimento complete o outro. Vocês irão trabalhar atendendo as outras pessoas até a primeira quinzena de dezembro. Essa é a minha data. No tempo de vocês, no tempo de vocês. A egrégora fecha o seu circuito de trabalho praticamente na última quinzena de dezembro. Então, vocês vão atender, vocês vão desdobrar até essa data. Mas nós vamos concretizar. Quando é que é, guardião? Quando cai? Dia 15 de dezembro? É. Houve um tempo que eu bebi Amarafa. 15 de dezembro. Domingo. Perfeito. Então, até um domingo de dezembro irão trabalhar. E a ideia principal desse segundo avatar é que alguns serão selecionados a partir do desejo do coração. Nem a vovó Maria Conga,
nem o caboclo, 7 matas, irá dizer quem irá. Mas nós precisamos de alguns dobradores que aceitem dar a aula com a ligação com o menino Lucas. Então, ele fica nos bastidores e vocês vão definir as palavras da apostila. E todos estão convidados a participar. O segundo avatar, porque é outro grupo, outra energia, outro segmento a ser trabalhado. Eu também quero alguns dobradores de apoio naquele WhatsApp. Ninguém é obrigado. Esse trabalho sempre foi feito pela menina, mas nós queremos, na realidade, o que eu quero? Eu quero fazer um centro espiritual virtual. É isso que eu quero. Exatamente em 1800 eu tive essa ideia. Em 1911, por volta de 1911, eu falei para a menina que ela ia interagir com uma televisão, porque ela não iria entender isso, que ela ia interagir com uma televisão e várias outras televisões ligadas em cada parte do mundo. E ela iria trazer todos os ensinamentos da egrégora Criate na Luz. Ela não entendeu bosta nenhuma. Lá na frente veio o Skype. Aí ela começou a entender a ideia do Guardião 7 Encruzilhadas. O que está contido na egrégora? Esse firmamento de apoio, de ajuda, do caminho do equilíbrio pelo mundo. Mas que cada um de vocês esteja estagiando o tempo inteiro. Porque o que é um passe magnético? A pessoa deita, você emana o passe e nada está contido. O que a vovó Maria Conga fez? Ela trouxe uma leitura energética de cada desdobramento que vocês trouxeram do avatar. Então, vocês vão passar o que a menina passou atendendo, o número de pessoas, a experiência que ela teve, para reformar o que está oculto dentro de vocês. Eu até acho que nesses 3 atendimentos que vocês tiveram, algo tocou vocês. Alguma coisa, alguma lama foi tirada de vocês por esses 3 atendimentos. Imagine uma quantidade maior no tempo de vocês. O menino Lucas pode dizer que aqui nós respeitamos o tempo, a forma de pensar. Ninguém aqui está falando que vocês são anjos santos. Mas essa edificação que eu, Exu 7 Encruzilhadas, desejo é para que atuem e tenham essa representação da egrégora em todas as partes do mundo. Para que vocês sejam contaminados. Muitos de vocês, a menina ela falou uma palavra muito interessante, que ela não fala que ela foi contaminada, que ela se converteu ao reino natural. Então, quando ela vê um bichinho subindo a parede, ela não mata mais. Antigamente, ela matava todos os besouros, todas as lagartixas. Hoje ela fala, a sua sorte que eu estou convertida. Então, imagine uma quantidade maior, porque o seu grupo espiritual, ele vamos colocar, ele está ramificado em outro grupo espiritual, de outra pessoa, e vira uma grande rede energética. Então, o número de pessoas que essa menina atrai
você vai atrair um número de pessoas e assim sucessivamente. Certamente, precisamos dos dobradores do tempo. Esse curso foi um laboratório que eu já sabia que iria dar certo, mas para essa menina, ela precisa ver para crer, e hoje ela confia. Tanto que ela confia que quando hoje ela atende uma pessoa, 60% está com vocês. Ela não consegue mais atingir o grau de evidência que ela tinha, porque repartiu o bolo. Então, uma parte do bolo está com vocês. Então, hoje existe uma infiltração energética de um conhecimento de vocês, do avatar de vocês. Então, quando ela se prontifica a atender, ela fala, não é mais como era antes, porque não vai ser mais. Então, eu convido todos vocês a participarem desse, se quiserem. Vai ser o mesmo conhecimento. Vocês podem estar abrindo a mandala, até porque traz a estrutura para o grupo que está aprendendo. E também fazerem parte desse planejamento. Vamos formar uma grande equipe. Continuando o papo reto, eu disse a essa menina que essa história de anjo caído está onde? No pensamento. Mas esse cabra tá cortando. Esse cabra tá cortando agora, guardião. Mato. É. Deve ser árvore. Pensamento. Tudo está contido no pensamento. Tudo é o pensamento. O pensamento de vocês, ele está delineado a história da humanidade. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4. Então, tem 4 vogais. Quem não viu a minha aula anterior, assista. Porque eu não vou repetir o que eu já falei. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, tem 4 vogais e 6 consoantes. Então, o pensamento vai ser impossível ter estrutura. Por que é impossível ter estrutura? Porque tem os 6. O pensamento nasce para ter dúvidas. O pensamento, ele quer um porto seguro, por isso que vem o 4. Mas lembro da cadeira ao contrário? Então, nunca terá, nunca será. Por essa razão, a maior parte das religiões orientais fala do pensamento nulo, meditação, silêncio mental. Porque essa aqui é a raiz do problema de vocês. O pensamento. Só que o pensamento, ele é gerador. Tudo que vocês veem ao redor de vocês nasce de um pensamento. Então, dentro do sistema da matéria, ele traz estrutura. Mas é uma estrutura ilusória. Porque, vamos colocar, no passado, o homem cozinhava numa fogueira. Essa fogueira foi se transformando até chegar na sua casa como um fogão. Então, sempre será modificado. Por isso que o 4, ao contrário. O pensamento, ele não é estático. E se ele não é estático, ele tem o quê? Um movimento. Você não fica pensando a frase círculo vicioso de estagnação. Então, é um círculo permanente
Pensamento é um círculo permanente com o mesmo movimento. Você pode estar pensando nesse exato momento, vou dar um bem básico. Eu preciso de um amor, eu preciso de um amor, eu preciso de um amor. Mas quando a matéria está em outro estado, por exemplo, na ação do trabalho, ela vai esquecer essa ligação com o pensamento do desejo, do poder de ter um amor, e vai pensar no trabalho. Quando encontra com o amigo, vai dar risada e vai esquecer do desejo, do poder de querer um amor. Então, ele é um movimento, ele não para. Você não vai ficar a sua vida inteira com o mesmo pensamento. Você tem vários pensamentos que cria essa teia energética. Exala uma energia, uma frequência. Então, o pensamento é movimento. Então, vamos lá? 1, 2, 3, 4. 4 vogais. 1, 2, 3, 4, 5. Vovó Maria Conga Sábia, ela fala do movimento para vocês, como salvação, bem básico, como salvação daqueles que têm processos de estagnação. Então, fala de movimento. Então, esse pensamento que tem movimento, ele tem uma estrutura, como eu disse para vocês. O pensamento é criador, ele cria, tem ideias, emana uma vontade, aciona um desejo, um querer, então ele traz uma estrutura. Só que, lembre-se que essa estrutura externa não existe. Por isso que se fala do grande pensamento com o movimento com o 5. O 5 não é o Papa? É a ligação maior com essa sabedoria, com a maestria, com a mandala Teta Heart, para você ter um papo reto com o seu avatar. Esse é o 5. Nenhum movimento pode estar firmado no pensamento se não tiver a maestria, a sabedoria. Vamos continuar. Esse movimento, vamos colocar aqui, pensamento, para vocês acompanharem. Pensamento, movimento. Esse movimento do pensamento, ele vem para o passado, o que vocês fizeram na descrição? Quando vocês desdobraram, vocês viram o passado, a história a história que está ligado a uma pessoa que está sendo atendida, e nesse passado que trazia os processos. Então, o pensamento ele vai para o passado. Quantas vezes você já foi para o passado? Ou para o presente, ó, tem um N aqui. A menina acabou de avisar. E passado. Vou explicar. Existem pessoas que só vivem no passado. Tudo que acontece está ligado ao passado. E o resultado da sua vida não é nada. Porque você não está vivendo no presente. Ah, porque a minha mãe me deu um chute na bunda. Você fica 30, 40 anos falando da sua mãe que deu um chute na sua bunda. Existem várias pessoas que estão vivendo o passado. Ah, porque se eu tivesse com o Joaquim, a minha vida estaria diferente. Se eu tivesse naquela casa, se eu não tivesse perdido o emprego. Limitação da vida, passado. Mas existem outras pessoas, como alguns de vocês, que oscilam entre o presente e o passado.
estão vivendo o presente, mas tem uma oscilação, um desejo, uma memória do passado. Vamos dizer que você esteja com a sua companheira e você está carente. A carência está ligada à criança do passado. Foi aberta no passado. Mas aí você esquece, você vê os atributos, as qualidades dela e volta para o presente. Então, o pensamento, ele percorre esses dois caminhos, passado e presente passado. Tem muita gente aqui no passado. Muita gente no passado. Então, vamos ver. 1, 2, 3. E 1, 2, 3 e 4. Vamos pegar só o presente, tá? 1, 2, 3, presente. 1, 2, 3, 4, 5. Aqui é 3 e 4. Né? Depois eu vou somar para vocês entenderem. O 3, o que é? Lembrem que eu disse que o 3 é a carta da imperatriz sem poder. A mansidão, a pacificação. Porque ela tem um cetro e tem um escudo e está sentada num trono. Na carta do tarô. Tarô de Marsella. Ela não usa esses instrumentos de poder, porque ela sabe que ela é uma rainha. A mansidão. A mansidão naquilo que se tem estrutura. Mesmo que essa estrutura, essa busca dessa estrutura, esteja no negativo. Então, o que estruturou no seu interior precisa ter uma mansidão, mas nunca tem. O que ganha é sempre o 4. O presente é a resposta. A mansidão dentro da sabedoria, 3 e 5. Agora, vamos somar o presente e o passado, que é essa oscilação. 3 e 3 dá 6. E 5 e 4 dá 9. Quando você oscila, quando a sua mente oscila, quando a sua mente não faz um movimento para obter a sabedoria, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 90%, 100%, se a sua mente não busca mais porcentagem para estar dentro desse presente, você cria o 6 e o 9. O 6, o que representa? Vamos colocar aqui dentro agora dessa nova numerologia, hein? 6. Um triângulo para cima e um triângulo para baixo. O 6 é o triângulo que absorve a luz e o triângulo que absorve embaixo. O que está acima está embaixo. O 6 é a representação das forças poderosas, tanto positiva e quanto negativa, duelando a partir do momento que você emana o número 9. O 9 é aquele que se isola, pede um isolamento para você buscar o silêncio. Neutralizar o movimento. O número 6 é o que acontece com vocês. Vocês são mediadores de energia. Vocês intensificam tanto o positivo, muito mais o negativo do que o positivo. Então, vocês atraem as balas do revólver. Vocês atraem as palavras de uma discussão. Vocês são aqueles que são, como é que diz, guardião? Aquele que é o suporte da família? Pilar. O pilar da família.
Você é aquele que pensa em tudo, que tem que trazer caminhos, soluções para todos ao seu redor. Aí vocês entram no 6. Aí vem o 9. Dessa soma do presente e do passado, pede para sair dessa força que você mesmo atrai para você, entre no 9. Silencie a mente, o eremita, se isole, pense em você. O pensamento, que tem um movimento, que está ligado ao passado, ou o presente e o passado, ele contém aonde? No cérebro. É no cérebro, o cérebro é gerador de pensamentos. A gente não pode colocar memória, porque senão vai colocar o pensamento, memória, passado. Então, aonde gera o pensamento? No seio, na perna, na cabeça, no pé? No cérebro. Cérebro. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Novamente. O seu cérebro pede isso. A mansidão. Neutralização do poder. A pacificação. O diálogo sem impor. Sem imposição. Mas o 4 representa isso. O cérebro quer ter poder. O cérebro, ele quer conquistar. O cérebro é um órgão que quanto mais você ativa ele, mais força ele tem. Por isso tem que entrar nessa conquista do saber pela mansidão. Quantos homens se dizem mestres, mas não têm essa mansidão? Quantos e quantos e quantos e quantos? Alguma pergunta? Tem algumas perguntas do que você estava falando antes. Deixa eu puxar aqui. Sobre a luz. A luz é um estado de espírito sempre momentâneo e não perene, ou algo distante de nossa consciência enquanto matéria? Não tem consciência, a matéria não tem consciência. Toda definição que se coloca é a matéria que está definindo. Então não tem como definir o estado na luz. Sandra, seu 7, então a luz está contida nas trevas, assim como as trevas contêm a luz? Eu não disse isso. A matéria tem essa visão. A matéria precisa da luz contida nas trevas e vice-versa. A matéria precisa disso. Até para evoluir. Você só evolui dentro das trevas. Mas o estado na luz, o estado fora do ser na luz, não tem definição. Não é mais o ser. Seu 7, se a gente evolui nas trevas, por que cria-te na luz? Porque a sua luz, é a sua potencialidade da luz. É o que você pode estar se transformando dentro das trevas para a sua luz. De repente, a sua luz é você comprar um carro do ano. Você vai estar, por um tempo, feliz. De repente, a sua luz é você casar, ter uma aliança no dedo. Cria-te na luz, na sua luz. A sua luz é diferente dessa menina e assim sucessivamente. De repente, a luz da menina é albergar o maior número de dobradores.
para que o mundo possa conhecer esse conhecimento. Então, cada um desenvolve a sua luz. Dentro da matéria, luz é porto seguro. Dentro da matéria, luz é conquista. Cíntia, a luz então é como a felicidade? É um estado? Não, porque felicidade está na matéria. Leonardo, Ciocete, essa métrica numérica está contida em todas as línguas? Existe alguma língua com uma vibração mais leve no mundo? Por exemplo, a língua indígena? Eu trabalho com o alfabeto adâmico. Em um dos cursos eu tenho um oráculo sobre o alfabeto adâmico. Ele sai um pouco dessa vibração. Mas qualquer linguagem humana, vamos colocar... é que eu vou fugir um pouco do tema. Mas qualquer um, se vocês colocarem o inglês, o espanhol, o italiano, menos o oriental, porque são simbologias diferentes. Por isso que a maior parte, um dos mestres, um dos avatares que se apresentaram foi no Oriente. Ana Carolina, Ciocete, qual a diferença entre as trevas e energias negativas? Outra coisa, por essa mudança é que tenho sonhado com os cursos dados pela egrégora e a Márcia não estava? Estava triste com isso. Ela, triste? É o que ela mais quer. Vocês não têm ideia. Eu estou segurando ela a laço. Pode estar triste porque, de repente, quando se dá um poder, quanto mais responsabilidade se dá ao outro, mais dificuldade tem no grupo. Então, ela tem muita dificuldade no grupo, porque ela tem que mostrar liderança, tudo que ela não quer. Então, pode ser que ela esteja triste por isso. Agora, ela está louca para se aposentar. E aí ela fez a outra pergunta, a diferença entre trevas e energias negativas. Trevas seria o local da matéria. O negativo é a emanação para as trevas. Ah, ela disse que no sonho era a Ana Carolina que estava triste, não a menina. Ah, sim. Vamos lá? Pode ir. Cérebro. O cérebro está... Quem tem o cérebro? Vamos colocar o médium? Não vamos colocar mediador, vamos colocar a palavra médium, que vocês conhecem. Não dá muito para fugir, é tudo a mesma coisa, é tudo mesmo balaio, tudo mesmo balaio, tudo a mesma coisa. Vamos lá. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sabiamente, quem trouxe essa palavra médium potencializou o caminho da pacificação do mestre, a mansidão, falar manso. Eu acho que por isso que os kardecistas falando, né? Falando daquela forma lenta, parece, com todo respeito, um bando de homossexuais, porque são muito... essa a questão. O falar sabiamente, pela maestria, não é falar uma potencialidade feminina. Aqui lá parece um... Vamos lá, continuar. Então, a palavra médium, 2 vezes intensificada, a mansidão e a pacificação. Vamos trazer a palavra da egrégora. Então, o cérebro está na emanação do médium. Mediador. Aliás, eu que dei essa palavra, tá? Falei, menina, é mediador. Mediador. Mediador de energias.
Então, 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Essa duplicidade do 4 traz até vocês o número 8. Guardião, o que é 8? Xangô, na vibração, no formato dessa umbanda. E aí, na numeromancia e na numerologia, é poder e abundância. Poder e abundância. Como é que você conquista, preste atenção, como é que você conquista uma ligação com o seu avatar? Acreditando nesse poder que você tem e na abundância do seu poder espiritual. Ou traz o quê? Uma desestrutura. O que é essa desestrutura? Porque você não acredita, você não pratica. O 4 aqui tem uma outra simbologia. A estrutura mental, porque não estamos falando aqui de sistema, moeda, uma estrutura mental para subir os degraus da sua evolução. Sua evolução agora, matéria agora. Cada um tem uma evolução diferente. Vibração 4. A estrutura da sua crença para que você sempre fortifique e tenha muito mais estrutura. Deu para entender? Só que agora vocês não são mais mediadores, vocês são dobradores. Dobrador do tempo. Essa palavra não foi eu que trouxe. Então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Onde tem aqueles 6 e 9? Vamos lá voltar lá para vocês. Vamos lá. Presente e passado. Passado, presente. Por que presente e passado? Porque se estão no presente, vocês vão para o passado. É claro que aí eu vou repetir novamente. Precisa buscar o caminho do eremita. Nem que vocês fiquem por minutos abrindo, acoplando a energia da palma da mão, vocês precisam intensificar isso. É claro que dentro de um atendimento vai ser muito mais gratificante, mas o que eu não quero que você use essa mandala só para tratar o outro. Você tem que ter um papo reto com o seu avatar. Alguma pergunta? Sim. Alfranca, Sr. Sete, quem são nossos avatares? Eles fazem parte da egrégora? Como funciona isso no plano espiritual? Não. Aí não é uma divisão. Todos estão unidos. Todos estão unidos. De repente, eu estou aqui e aparece uma frequência de Shiva. Essa egrégora não tem divisão. Então, todos estão contidos. Tem uma pergunta da Diane.
Então, a mandala é um instrumento de ligação e de acumulação com o nosso avatar? De ligação e acumulação, eu não digo. Talvez ela tenha querido dizer comunicação. Comunicação, sim. É isso, não é possível que a Sagrada Vovó não falou isso para vocês. Até porque, se ela pediu um papel, um lápis, é para fazer o quê? É para desenhar, escrever alguma coisa. E vocês vão estar tendo respostas. Vamos continuar? Eu quero dar um direcionamento para vocês. Direcionamento. Entrou uma pergunta aqui, seu Sete. Interessante. Do Leonardo. Devemos treinar com a mandala, mas com o tempo acostumaremos com a vibração da mesma e não será mais necessário? Será natural a ligação com o avatar? Sim. Sim. É bem assim mesmo. Até porque no próximo módulo desse grupo 1, vamos colocar 1.1, quem quiser continuar, pelo histórico espiritual de vocês vão ter uma ligação, estudos sobre o reino vegetal. O reino animal, vocês já participaram uma parte, e tem muita coisa que fala do reino animal, até por tudo que vocês viram, pesquisaram. Agora, o reino vegetal, ele está muito escasso. E essa egrégora, como eu sempre falo para essa menina, ela tem uma outra ideia de como se ligar e usufruir do reino vegetal. Então, vamos colocar no Avatar 1.1, que não vai ser agora, provavelmente no ano que vem, provavelmente não vai ser no ano que vem, vocês vão penetrar no reino vegetal. Vão entender como a alquimia das ervas, a destilação das ervas, a erva em si, a propriedade da erva, a irmã planta, a irmã árvore. Então, se vocês tiveram uma viagem fantástica no reino animal, que foi limitado, porque você não tem um leão no seu quintal, você não tem uma cobra no seu quintal. Agora, o reino vegetal vai ser muito mais amplo. Então, o próximo Avatar 1.1 vai ser realmente com a vovó Maria Conga e essa parte das ervas. E é claro que a mandala, por si só, ela muda a frequência. Ela vai mudando a frequência, porque quanto mais saberes vocês trazem, ela vai mudando essa frequência. E eu acho que depois do reino vegetal, o caboclo entra com o reino mineral. Porque aí vocês vão estar com os 3 reinos, os 3 pilares estruturados. E provavelmente, eu não sei, porque eu não faço parte desse curso, o que vai acontecer com a mandala. Mas enfim, é isso. A outra pergunta? Rose, seu Sete já tinha contato com o meu avatar sem a mandala. Costumo conversar com ele sem ela. Preciso abrir mesmo assim? Perfeito. E dê a importância, é um avatar. Há uns anos atrás, se vocês perguntassem para a menina o que eu era na vida dela, não dizia, ela falava que eu era um avatar, porque eu mudei a vida dela. Hoje ela descambou para o outro lado. Ela cresceu a vibração, mas até então, né, guardião? Então dê importância ao seu avatar. Não é um guia espiritual. O guia espiritual, preste atenção, um guia espiritual, ele vai fazer tudo que você vê dentro da matéria. Vai cuidar da sua vida até o limite. Não, o seu avatar te conhece. Vai cuidar de todas as áreas da sua vida, vai penetrar nos campos que você necessita.
Um guia espiritual só vai falar da evolução da luz, evolui para a luz. A Célia pergunta, seu Sete, se a visualização tem a mesma potência quando não dá para abrir a mandala fisicamente. A mandala, ela não foi feita por acaso. A mandala é proteção contra energias invasoras. A mandala, ela neutraliza energias invasoras. Foi por isso que foi feita a mandala. Lá tem símbolos que a egrégora reconhece, a falange de proteção da egrégora reconhece e te dá a proteção. Vamos para os direcionamentos para vocês? Então, vocês sabem que isso é para os dobradores do templo. Eu sei que depois você vai abrir isso, né? Porque a menina pediu. Isso é só para os dobradores do templo. Tem mais uma pergunta do Leonardo. Esse centro virtual que o senhor falou, no futuro, dependendo da nossa vontade ou empenho, atenderemos sozinho ou não? Sempre com grupos de dobradores. Sim. A ideia é que tenham polos de outras línguas atendendo sozinho. Não tem, presta atenção. Quando vocês abrem a mandala, se forma um círculo. Um círculo de atuação. Então, aqui está uma mandala. Aqui está o núcleo central. Esse núcleo central, ele está ligado literalmente nas profundezas do guardião Muriel. Então, esse núcleo central, ele é como se fosse uma espaçonave, vamos colocar assim. Então, cada emblema, esse núcleo central, ele vai se ligando, porque cada um tem o seu. Esse triângulo, ele está intimamente ligado ao guardião Muriel. Isso eu posso falar com propriedade, né? Aí cada dobrador do tempo, na continuação desse trabalho, vai ter o quê? As pessoas que vai atrair. Então, imaginam, né? Várias pessoas. E cada pessoa tem o seu núcleo central e assim sucessivamente. Chega uma hora que a potencialidade dessa proteção, ela vai se expandir demais. Esse núcleo central não tem como, porque o reino das águas salgadas, vocês têm um limite de atuação. Eu tenho um limite de atuação. Eu com água não dá. Não dá. Água para lá e eu para cá. Então o que acontece? Para não trazer uma desestrutura, aí cada um começa a formar o seu núcleo de atuação, que não vai mais ser o guardião Muriel, por exemplo. Tá dando para entender? Porque cada um tem um dom diferente. Então você vai ampliar, você vai trabalhar sozinho, com o seu grupo espiritual, com o seu símbolo atuante e atendendo sozinho. É claro que tudo isso dentro da egrégora, né? Ah, mas eu não posso atender, por exemplo, no meu escritório? Pode, mas você, dentro desse trabalho, vai ser dessa forma. Esse limite, existe um limite para vocês entrarem na frequência do guardião Muriel. Eu não consigo estender essa proteção muito grande. Então, entra o grupo 2, a proteção ainda se firma. Começa a se estender demais, eu preciso de um apoio. E aí entra dobradores atuando, né? Aí entra dobradores atuando.
Cada um com o seu núcleo de atuação. Aí vai ter um outro, vamos colocar que é uma cruz, um quadrado, e assim sucessivamente. É tudo símbolo. Vou encerrar. Ok, seu 7. Não tem nenhuma pergunta. Não. A criatura, o ser humano, ele precisa compreender que nada ele sabe. Nada sabe. Tem uma história segmentada, uma memória do passado, que foi ditada por uma criatura humana. Não foi ditada por um Deus. Então, nada vocês sabem. Então, fala, menino Lucas. A Cris está mandando que a Mama Célia está agradecendo o senhor. Não, você não vem agradecer, porque quando eu for fazer limpeza na sua casa, o que eu falei para você? O que eu falei para você? Olha, eu vou conseguir, junto com algumas situações, a moeda dos papéis. Você lembra do papel? Daqueles cheques? Tava impossível. Como eu sou Exu, vamos vender um terreno? Porque aí vem uma moeda a mais. Não agradeça, Mama Célia. Não agradeça. Então, a criatura humana, ela nada sabe. Vai ser impossível se reconhecer na luz. Porque tudo foi escrito por uma criatura humana. Então, você que é dobrador do tempo, o que você tem que presenciar? A sua forma, que está contida no silêncio mental. Ninguém está dizendo que é para você fazer um milagre, estar sempre contido no silêncio mental. Mas exercer, firmar esses testes diários com a sua mandala. Porque aí você começa a trazer a sua forma de ver e perceber a sua espiritualidade. Não é a espiritualidade da menina, é a sua espiritualidade. Não é a espiritualidade do menino Lucas, é a sua espiritualidade. A egrégora Criatina Luz quer você dessa forma. Deseja a sua evolução dentro do seu grupo espiritual desta forma. Muito obrigado, meu Lucas. Salve, seu 7. Salve, eu espero que tenha mais uma oportunidade de eu adentrar, porque eu sou meio excluído desse conhecimento. Quem sabe, num próximo módulo, eles deixem eu entrar, porque eu não tenho nada a agregar nesse conhecimento do Avatar. Salve a todos os dobradores do tempo e dentro dessa frequência que eu estou edificando e que todos possam trabalhar. Salve. Nossa, que incrível esse conhecimento do Guardião 7 Encruzilhadas, não é verdade, moçada do bem? Mas não para por aí, ele tá na área, ele tá trazendo várias informações, então aproveitem, viu? Porque seu 7 não é divino, não. E agora, chegando no final do ano também, aí que ele não vem mesmo. Mas nós tivemos também a presença dele na nossa primeira aula da Masterclass Criatina Luz 2020, onde ele trouxe um conhecimento fantástico sobre prosperidade, né? Vocês aí que têm problemas financeiros, que querem alcançar prosperidade, financeiramente falando e em outros sentidos, porque nessa aula ele explicou o que é prosperidade, que não tem a ver só com o dinheiro, tá? Mas na aula também foi passado um ritual para vocês trabalharem essa energia do dinheiro, para adquirir mais dinheiro aí, neutralizar essas sequelas da sua linha do tempo, né, da história da sua família em relação às finanças, que talvez você não esteja com as finanças favoráveis, né, esteja aí passando por processos. Então, tivemos um ritual também incrível para trabalhar essa questão. Então, se você ainda não assistiu, corre lá para assistir antes da gente começar a nossa segunda aula. A nossa segunda aula vai ser
quarta-feira agora, dia 30, às 19 horas aqui no canal do YouTube, tá bom? Eu vou deixar aqui na descrição os dois links, tanto da aula 1 da prosperidade do Guardião 7 Encruzilhadas e também da aula 2, tá? Que a gente vai fazer na quarta-feira, porque aí se você estiver assistindo essa aula depois, já passou do dia 30, vocês podem assistir aqui também, os dois links vão estar aqui na descrição. Não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho com as notificações para você ficar por dentro de todos esses conteúdos maravilhosos e também as lives que a gente estiver fazendo e a própria Masterclass. Então fiquem ligadinhos e se você quiser receber em primeira mão as notificações de quando vai ter live, as datas, os horários, entra no nosso canal do Telegram que a gente manda você ficar sabendo sobre as datas e maiores informações. Também vamos trazer alguns conteúdos ainda em 2019 que você pode fazer, que é o meu atendimento do baralho cigano, previsão anual, que também vai ter curso dele, o reiki xamânico e se tivermos mais algum conhecimento que vamos revelar para vocês, vamos avisar aqui no canal do YouTube, tá bom? Então fiquem ligadinhos e se você quiser receber em primeira mão as notificações de quando vai ter live, as datas, os horários, entra no nosso canal do Telegram que a gente manda o link das lives por lá. Beleza, moçada do bem? Muito obrigado e até a próxima!